Irmãos, para mim o culto é algo tremendo. E eu vou estar falando nessa noite. Eu não sei se o Cleiton me ligou ali. Ligou, ok, então estou ligado. Culto de mãos cheias. Eu lembro do mês passado, a palavra de Deus colocou no meu coração foi: melhor é dar do que receber. E no culto passado nós falamos sobre o verdadeiro adorador. E Deus continua falando no meu coração sobre adoração. E nós vamos falar das duas coisas ao mesmo tempo nessa noite. Olha que maravilhoso, né? Nós vamos entender o que é servir a Deus, fazer ação social e adorar a Deus ao mesmo tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta do Velho Testamento que mais falou sobre a vinda de Jesus. Nós temos ali no capítulo 9 de Isaías, quando ele fala sobre a vinda de Jesus, ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele está ali falando de Jesus. Então em muitos momentos Isaías falou da vinda do Mestre, da vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus. Mas ele também falou sobre a adoração, e eu quero que você abra lá em Isaías, capítulo 58, e nós vamos pensar aqui hoje sobre o culto que transforma. O culto que transforma. Porque a experiência do culto, ela é algo, irmãos, tremenda na nossa vida. Cultuar foi algo que Deus colocou dentro de nós. O ser humano é um ser que tem uma vontade, vamos dizer assim, inata dele, inata do próprio ser humano, de adorar. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar a lua, né? Os indígenas não adoram a lua, e assim muitos outros povos com as suas religiões adoram. Tem gente que adora uma pedra, tem gente que adora os elementos da natureza, enfim, porque dentro do ser humano existe o propósito da adoração. O ser humano, ele foi criado com a consciência de que existe algo superior a ele, e ele entende que ele deve adorar, ele deve adoração. E aqui em Isaías capítulo 58, nós temos aqui Isaías falando sobre o falso e sobre o verdadeiro jejum, o jejum verdadeiro e o jejum falso. E eu quero substituir essa palavra jejum aqui por culto, né? Quero que você, ao invés de pensar sobre jejum, nós vamos pensar sobre culto. Porque, irmãos, quando Isaías escreveu aqui esse texto falando a nação de Judá, ele estava falando num contexto de culto. Haviam 4 períodos do ano em que havia um jejum nacional, e esse aqui era um jejum nacional feito num sábado. Todo mundo tinha que descer para o templo. Era aquela multidão de gente indo, né, à casa do Senhor para cultuá-lo. E o jejum é uma das maneiras de se expressar a fé em adoração ao Senhor. O jejum era uma prática muito importante na vida do povo judeu, e era uma das maneiras de se cultuar a Deus, mas não era toda a maneira de se cultuar a Deus. Então por isso eu quero pensar nessa noite, não sobre o falso jejum e não sobre o verdadeiro jejum, mas sobre o culto que transforma, pensando que existe um culto que muitas vezes pode ser verdadeiro ou falso na nossa vida, e nós temos que refletir sobre isso nessa noite. Então, Isaías 58, quem achou diz amém. Amém, eu vou estar lendo aqui. Então diz assim, queridos, vamos acompanhar aí com as suas Bíblias abertas. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo
não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum, e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha só, que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa, quem, irmãos? Os pobres, abandonados, e quando vires nu, o cubras. Quando vires nu, o cubras, e não te escondas da tua parentela, ou da tua carne, não sei como está na tua versão. Versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falam. Amém, igreja? Essa palavra é forte, essa palavra ela é tremenda, e quando eu estava meditando, Deus falou muito forte comigo nesta palavra. Irmãos, adorar a Deus, cultuar a Deus, às vezes nós pensamos assim: 18 horas domingo eu tenho que ir lá cultuar a Deus. Aí eu já sei até onde eu vou sentar, eu sento naquele lugarzinho que é o meu, porque às vezes a gente começa a pensar que a gente tem algum lugar cativo na igreja, né? Eu sento naquele lugar, e ai de quem sentar no meu lugar, né? Eu sento no meu lugar, e ali eu ouço a palavra do Senhor, marcando, claro, no relógio, para ver se o pastor não vai demorar muito, porque se ele demorar muito, eu tenho que comer. Se ele demorar muito, eu tenho que trabalhar, e aí eu vou embora mais cedo, e não estou nem aí, né? Porque eu cumpri a minha obrigação religiosa de estar na igreja, e aí eu vou viver a minha vida como eu estava vivendo antes, sem mudança, sem transformação, do mesmo jeito que eu estava vivendo antes de entrar na igreja, e eu vou sair da igreja do mesmo jeito. Irmãos, quando eu penso nessa realidade, eu penso que esse não é o propósito do culto, nem para mim, nem para você. O culto, irmãos, ele tem um propósito fundamental na nossa vida, que está centralizado no propósito da adoração. E o propósito da adoração, o propósito central da adoração, é levar o adorador a ter uma experiência tão profunda com aquele a quem ele adora, de tal maneira que ele se torne cada dia mais parecido com aquele que ele adora. Vou repetir: o propósito da adoração é fazer com que você, ao adorar aquele a quem você adora, essa experiência vai levando você a viver uma transformação constante, a tal ponto que a cada dia da sua vida você se torne mais parecido com aquele a quem você adora. Quem é que você adora? Então nós entendemos à luz da palavra que nós adoramos um Deus que é santo. Amém, irmãos? Um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é gracioso, um Deus que é amoroso, um Deus que é íntegro. Então quando a gente começa a entender a natureza de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, e nós começamos a adorar esse Deus, naturalmente, se estamos adorando a Ele, irmãos, nós temos que nos tornar parecidos com Ele. O que está nele tem que começar a estar em mim. A maneira como Deus pensa
deve influenciar a maneira como eu penso. A maneira como Deus vive os seus princípios e valores deve influenciar a minha maneira de viver princípios e valores na minha vida cotidiana, nos meus relacionamentos familiares, nos meus relacionamentos fraternais. Eu tenho que viver espelhando em minha vida, irmãos, a vida daquele a quem eu adoro. O propósito da adoração é esse. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu penso que cultuar a Deus é uma experiência transformadora. Amém, igreja? Se eu cultuo a Deus de verdade, eu tenho que ser transformado através desse culto que eu estou dando a Deus. Eu tenho que ser transformado. Eu não posso ser aquela pessoa que senta no mesmo lugar, vai embora do mesmo jeito que entrou. Algo tem que acontecer na minha vida, irmãos, porque a presença do Espírito Santo é real neste lugar. Por exemplo, o Gabriel estava dirigindo aqui com a equipe de louvor, a gente ministrando naqueles cânticos. Irmãos, Deus vai mexendo no nosso emocional, Deus vai mexendo no nosso espiritual, porque a música é tremendo. A música é a linguagem, talvez uma das mais profundas que existe, porque ela atinge o emocional, o espiritual, ela atinge as áreas mais profundas da sua vida, porque é uma somatória de recursos que faz da música uma linguagem poderosa. Então, quando Gabriel cantava a música e ministrava entre uma e outra e falava de algo que Deus colocou no coração dele, Deus estava ministrando a nossa vida. Quem sentiu essa ministração aí? Aquilo vai mexendo no seu íntimo, no seu espírito, no seu estado de espírito, e vai te levando para mais perto de Deus, vai preparando você para coisas maiores, vai pegando o teu coração e preparando ele para algo que Deus quer te entregar, que talvez vai te confrontar. O culto, irmãos, que transforma, para que Deus possa realmente transformar as nossas vidas, Ele precisa enviar diretamente ao nosso coração a palavra profética. A palavra profética, trazendo, irmãos, no coração do adorador a revelação de como está a sua vida em relação aos seus pecados. Porque, irmãos, a gente muitas vezes vem para o culto pensando assim: puxa, o pastor pode falar hoje uma palavra encorajadora, eu estou precisando ser animado hoje, eu estou precisando ouvir uma palavra de prosperidade. Mas muitas vezes, tudo isso que você quer prosperidade, você quer encorajamento, mas tudo isso depende de uma outra situação na sua vida. Porque o povo de Deus aqui era um povo que estava buscando a Deus, era um povo que estava jejuando, era um povo que estava orando, era um povo que estava dentro da igreja, dentro do templo, aparentemente fazendo tudo certinho, mas estava longe de Deus. Você já parou para pensar nisso? O povo estava jejuando, cultuando, buscando a Deus, mas estava longe de Deus. E aí o que acontece? O Senhor começou a revelar ao coração do povo o que o povo não estava vendo: seus pecados, suas transgressões, suas falhas, seus erros. Nós não gostamos que ninguém chegue para nós para falar conosco sobre os nossos erros. Mas, irmãos, se Deus não falar conosco sobre essas questões da nossa vida, não vai chegar a prosperidade, não vai chegar o encorajamento, não vai chegar o consolo. Porque, irmãos, porque se nós não resolvermos muitas vezes as questões relacionadas a pecado na nossa vida, as coisas boas que nós esperamos não vão vir, porque o pecado não vai deixar. É simples assim. A matemática de Deus é simples. Deus diz assim: eu quero te abençoar, porém o teu pecado não deixa. Eu quero te encorajar, eu quero te prosperar, porém o teu pecado não permite. Então só tem uma maneira: você tem que tirar o pecado que está entre nós dois. Fala para o seu irmão assim: será que tem pecado aí na sua vida? Pergunta aí. Não fica: será que tem? Irmãos, o povo estava adorando a Deus, o povo estava servindo a Deus, o povo estava buscando a Deus. E é interessante que o povo estava tão seguro de que eles estavam bem, que eles começaram a questionar Deus. Deus, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo tudo certinho, por que o Senhor não está nos ouvindo? Por que o Senhor não está nos abençoando? Sabe, quando o povo está assim seguro de que ele está tranquilo com Deus, a pior situação em que a pessoa pode se encontrar, irmãos,
É a situação em que ela está errada e ela pensa que ela está certa. Sabe por quê? Porque quando você pensa que você está certo, dentro de você, o seu coração não tem lugar de arrependimento. Porque se você pensa que você está certo, você vai se arrepender do quê? E aí o que acontece? O Senhor começou a revelar a vida do povo. O culto que transforma é o culto onde Deus mostra que Ele é Deus, que revela a vida daqueles que o adoram. Eu quero dizer para você, querido, o nosso Deus é um Deus que revela nesse tempo. Deus é um Deus que revela a vida de cada um de nós. Sabe para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. O profeta Isaías recebeu a seguinte ordem de Deus. Deus falou assim: Isaías, vai lá, fala como uma buzina, grita aos 4 cantos e anuncia à casa de Jacó, olha as palavras que são usadas: transgressão e pecado. Transgressão e pecado. Fala com eles, fala com o meu povo sobre a sua transgressão e o seu pecado. Por que, irmãos? Porque Deus queria responder ao povo, mas o pecado estava interferindo naquela situação. Deus, Ele revela as nossas vidas para nós mesmos. Quantos aqui, muitas vezes, já entraram numa igreja e de repente o pregador começou a pregar a palavra e de repente você começou a se dizer: opa, Deus está falando comigo, eu acho que essa palavra foi para mim. Aí você começa até a cutucar o outro e fala: olha, cara, essa palavra é para mim. Aí depois termina o culto, você chama o pastor e fala: pastor, tudo que o senhor pregou foi para mim. Quantos já passaram por essa experiência? Eu também já passei por essa experiência, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, no culto, Ele quer falar com você, mesmo quando você está em pecado, mesmo quando você está longe dEle, mesmo quando você está dando as costas para Ele e você não está percebendo isso na sua vida, porque você está muitas vezes escondido por trás de um religiosismo aparente. Porque muitas vezes você está confundindo religiosidade com espiritualidade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas vezes o que acontece? Deus, Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: por mais que a gente se afaste dos caminhos de Deus, por mais que a gente, irmãos, vou usar uma expressão aqui do popular, da linguajar popular, a gente põe o pé na jaca, por mais que a gente se desvie, por mais que a gente muitas vezes haja com indiferença, Deus não deixa de falar conosco. Deus não deixa de enviar ao nosso coração a sua palavra de alerta, dizendo: filho, eu conheço você, eu sei o que você está passando, eu sei quais são as situações da sua vida, eu estou falando contigo, abra o teu coração para mim. Muitas vezes, irmãos, Deus envia a palavra profética ao nosso coração para mostrar que Ele nos conhece, com o intuito de reforçar o que Ele está falando conosco através das circunstâncias que nos cercam. Porque a circunstância do povo aqui não era boa. O povo estava vivendo um declínio espiritual constante e imparável, um declínio espiritual moral e espiritual na sua vida com Deus. Irmãos, os sacerdotes, os profetas aqui, eles ficavam bêbados, eles enchiam a cara de mel, e eles não conseguiam profetizar, eles não conseguiam servir a Deus. As mulheres casadas deixavam seus ofícios muitas vezes para se entregar aos prazeres da luxúria e do sexo ilícito. Os ricos, os judeus ricos, exploravam os pobres, fazendo eles trabalharem e sem pagar muitas vezes o que era devido pelo trabalho que eles faziam. Nas casas, irmãos, haviam contendas, discórdias. Aqui nesse texto diz que eles cerravam o punho e se agrediam com o punho cerrado, mas depois eles iam no templo. Aqui, Senhor, o nosso jejum, aqui, Senhor, a nossa oração, aqui, Senhor, o nosso louvor. Irmãos, aí o que acontece? Quando o povo começava a viver assim, Deus começava a tratar com o povo através das circunstâncias. Vinham os cativeiros. Aí o cativeiro vem, e aí quando o cativeiro vem, junto com o cativeiro vem sofrimento, vem escravidão, a sua liberdade é tolhida. O povo de Deus viveu vários cativeiros: cativeiro assírio, cativeiro babilônico, e assim por diante, irmãos.
Por quê? Porque o povo conhecia Deus, mas ele começava a relaxar, e aí Deus mandava os cativeiros. Muitas vezes existem cativeiros pessoais que Deus envia na vida dos crentes, tira a liberdade de um de outro. Irmãos, pandemia, Covid-19, quando apareceu a pandemia na terra, no meu entendimento, irmãos, Deus estava falando com o mundo inteiro. Deus estava falando com o mundo inteiro, independente de quem é da fé e de quem não é da fé. Deus estava falando com o mundo sobre solidariedade, sim ou não? Deus estava falando com o mundo inteiro sobre preocupação com a alma e não somente com o corpo. Porque, irmãos, o povo ficou ou não ficou com medo de morrer? Sim ou não, irmãos? Não nasceu assim um medo de morrer no coração do povo? Eu vejo que Deus, Ele usou a pandemia para falar com o mundo inteiro, para sensibilizar o coração das pessoas, para mostrar para o ser humano o quanto ele é frágil diante de uma doença, de um vírus que a gente não consegue ver a olho nu, o quão frágeis nós somos. Era como se Deus estivesse dizendo assim: vocês viram como vocês são frágeis? Vocês viram como que um vírus tira a paz, o sossego, a tranquilidade e coloca vocês num cativeiro dentro das suas próprias casas, que vocês não podem nem sair a hora que vocês querem? Como vocês são frágeis? Como que vocês podem estar vivos num dia e no outro dia não? Eu vejo que Deus falou com o mundo inteiro, mas especificamente eu vejo que Deus falou com a igreja. Com a igreja, dizendo: igreja, minha igreja, acorda. Acorda, igreja, acorda, minha igreja. Você que está desviado, você que me conheceu, e aí você saiu, foi para o mundo, se entregou ao pecado, volta para mim, porque eu sou Deus que continua amando a sua vida. Você que está dentro da igreja, me cultuando, me dando um religiosismo apenas, vem mais para perto de mim, vem para os meus pés, se arrependa de viver muitas vezes um religiosismo de aparência, se achega aos meus pés. Eu tenho muito para derramar sobre a tua vida. Eu vejo que Deus começou a falar com o povo. Deus começou a falar com o povo. E aqui, irmãos, Deus mandou a palavra profética, revelando o coração do seu povo, para mostrar ao seu povo, irmãos, o religiosismo aparente que estava por trás das suas atitudes. O povo estava ali cultuando a Deus através de um ritual religioso. E como é perigoso quando a gente se acostuma a estar no templo, a gente se acostuma a vir à igreja, a gente ora, a gente ouve a palavra, a gente canta louvores, mas aí a gente sai para fora do templo e continua e vive uma vida como se Deus não existisse. O problema, irmãos, do povo aqui é que o povo investiu só no ritual do culto: jejum, oração, adoração, cerimonial, mas esqueceu daquilo que para Deus é essencial. Porque o culto, ele não tem só a parte cerimonial, ele tem a parte essencial. E quando a gente, irmãos, está cultuando a Deus e não se preocupa com as expectativas que Deus tem ao nosso respeito, nós começamos a nos desviar da vontade de Deus. E quando eu falo das expectativas, não estou falando apenas do jejum, da oração, do louvor que Deus quer receber de você dentro do templo. Quando eu estou falando do essencial, eu estou falando de vida transformada e aprovada por Deus, que revela ao mundo a presença de Deus em você, que revela ao mundo que a justiça de Deus está em você, que o amor de Deus está em você, que a integridade de Deus está em você, que a presença do Espírito Santo está em você. Porque, irmãos, o cerimonial do culto, ou o formalismo do culto, está relacionado com as atitudes religiosas que nós temos aqui dentro. A nossa maneira de orar, o nosso jejum, tudo isso nos identifica formalmente dentro da nossa fé. Mas o essencial não é esse formalismo, é a vida que nós estamos vivendo lá fora, é a vida do culto. Então o que acontece? Deus, ele olhava para o povo e ele via jejum, ele via oração, ele via louvor. Mas quando ele olhava para a vida do povo fora do templo, ele via contenda, ele via discórdia, ele via mentira, ele via ganância, ele via egoísmo.
Aí Deus falava assim: vocês me cultuam de um jeito no templo, mas fora do templo, vocês estão vivendo de uma maneira totalmente diferente da qual eu esperava que vocês vivessem. Então o povo estava preocupado com prosperidade financeira, o povo estava preocupado com ganhos materiais, mas eles estavam perdendo algo muito mais importante: a sua identidade como povo de Deus diante do mundo lá fora. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: mais importante que todo o dinheiro que você tem no banco, mais importante que todas as riquezas que você acumulou nessa terra, é a sua identidade espiritual em Cristo Jesus. Você não pode perder isso. Se você perder a sua identidade, você perdeu tudo. Porque, irmãos, as coisas dessa terra vão ficar aqui. A sua identidade, ela sobe com você para a glória. Identidade define quem você é. As coisas materiais definem apenas o que você tem por um tempo. E é por um tempo. Porque, irmãos, nós sabemos que tudo passa nessa terra, mas quem nós somos deve ser preservado. Você deve preservar quem você é. Você deve preservar o seu caráter. Você deve preservar a sua santidade. Você deve preservar a sua fidelidade. Você deve preservar quem você é em Deus. Você não pode perder isso, porque se você perder isso, querido, você está caminhando numa direção de derrota, de fracasso e por fim de morte espiritual. Mais importante do que qualquer coisa que possamos ter é quem nós somos. O preço que Jesus pagou na cruz não foi pelo seu celular, foi pela sua vida. O preço que Jesus pagou na cruz não foi pelos seus bens materiais, foi pela sua alma. A sua alma, Jesus morreu na cruz para a salvação da sua alma. Ele veio para nos salvar. Como está essa alma dentro de você hoje? Está corrompida. Essa alma que está dentro de você hoje está na infidelidade, está na injustiça, está vivendo num ambiente de contenda. Porque é o seguinte: Deus via o culto do templo, tinha oração, tinha jejum, tinha tudo isso. Mas pastor, Deus não gosta de jejum? Deus não gosta de oração? Deus não gosta de louvor? É claro que Ele gosta, irmãos. É claro que Deus gosta quando a gente louva. É claro que Deus gosta quando a gente jejua. É claro que Deus gosta quando a gente ora. Mas se Ele tiver que escolher entre todas essas coisas e uma vida vivida para a glória dEle, Ele vai escolher a sua vida sendo vivida para a glória dEle lá fora. Você consegue entender o que eu estou passando para você? Irmãos, sabe qual foi o erro do povo? O povo achou que Deus morava no templo. Sabe aquela história? Deus mora no templo. Então, a gente tem que ser correto dentro do templo, a gente tem que vestir a melhor roupa dentro do templo, a gente tem que ser bom dentro do templo, a gente tem que fazer tudo dentro do templo. Mas fora do templo, aí eu estou de mão dada com o capiroto, né? Lá fora é diferente. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não mora no templo. O nosso Deus não é Deus de templo, o nosso Deus é Deus de vida. Deus não está somente no templo, Ele está na nossa vida. Quando você está no trânsito, Deus está com você. Quando você está no seu trabalho, Deus está com você. Quando você está na sua casa, Deus está com você. Quando você está na escola, na faculdade, Deus está com você. Porque o nosso Deus não é Deus de templo, o nosso Deus é o Deus de vida. Ele está conosco na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Vós sois o templo do Espírito Santo. Quem que é o templo do Espírito Santo aí? Levanta a mão bem alta aí. O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é você, irmão. Ele habita dentro de você. Ele habita no seu coração. Ele está presente na sua vida. Irmãos, Deus, Ele manda a palavra profética para revelar para nós mesmos como está o nosso coração, como está a nossa vida, para reforçar muitas vezes as circunstâncias da nossa vida que estão dizendo para nós que nós precisamos mudar. Às vezes é um problema na nossa vida
e a gente acha que é o diabo. A primeira pessoa, a gente sempre tem que culpar alguém, e o primeiro da lista sempre é o diabo. Mas muitas vezes, irmãos, não é o diabo. Muitas vezes Deus está usando as circunstâncias, está dizendo, não é o diabo, não, sou eu mesmo. Estou dizendo para você, com essas circunstâncias, você precisa rever os seus caminhos, que você precisa consertar a sua vida diante de mim. E eu não estou falando isso com você porque eu te odeio, eu estou falando isso com você porque eu amo a tua vida. Eu não quero perder você para o pecado, eu não quero perder você para o diabo, eu não quero perder você para o inferno, eu quero você para mim. Então, quando Deus fala conosco sobre os nossos pecados, irmãos, isso não é ruim, isso é muito bom. Isso é muito bom, irmãos. Ir para uma igreja, para você só receber palavra de encorajamento, onde diz, você é filho do rei, você, tudo vai vir na tua mão. É muito fácil a gente receber esse tipo de palavra, irmão. Só que aí a pessoa fala, você é filho do rei, só que você está no adultério, traindo, pecando, mentindo. Ah, mas eu sou filho do rei. Então tá, você vai ver onde é que você vai parar. Porque, irmãos, se a gente tem um relacionamento com Deus, a gente tem que se alinhar para viver como Deus espera que nós vivamos. É fácil? Não é, mas o Espírito Santo está aí na tua vida para isso. Por que você acha que Deus te deu o Espírito Santo? Porque Ele sabia que se dependesse de você, você não faria, você não conseguiria. Mas existe alguém poderoso presente na tua vida aí. É o Espírito Santo, para te convencer do pecado, da justiça, do juízo, para te dar força, para te dar capacidade que você não tem. O Espírito Santo está aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está presente na nossa vida. Irmãos, Deus envia a palavra profética para mostrar para nós que Ele sabe quem nós somos, diante da nossa religiosidade aparente. Deus sabe quem você é no seu trabalho. Amém? Maridos, Deus sabe quem nós somos diante das nossas esposas, na hora do conflito, na hora da dificuldade, na hora do embate. Deus sabe. Deus sabe quem você é, irmão, diante daquela garrafinha de cerveja suada, que muitas vezes é colocada na sua frente. Deus sabe quem você é, jovem, nas baladas da vida, quando é oferecido para você tudo que não deve, tudo que não pode, para a vida de um crente. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é nas madrugadas, quando você está lá na telona do computador, todo mundo foi dormir e a pornografia vem na tela do computador. Deus sabe quem você é diante daquela tela. Deus sabe quem você é quando você recebe aquela proposta para ganhar um dinheirinho sujo, um dinheirinho sem nota, um dinheirinho corrompido, né? Ah, mas eu estou tão precisando desse dinheirinho. Mas se você pegar aquele dinheirinho, você está perdendo a sua identidade. Você entendeu o que Deus está falando com você? Aí você pega o dinheirinho e você se vendeu, irmão. Você vendeu sua identidade, você vendeu sua integridade, você vendeu sua fé por uma besteira. Deus sabe quem você é, marido, presta atenção aqui. Quando você está longe da sua mulher e outra mulher está dando em cima de você. Ai, pastor, como é que você fala isso? Com a boca. Deus sabe, irmão, quem você é quando você tem a oportunidade de trair ou de ser fiel ao seu cônjuge. Deus sabe quem você é quando você tem a oportunidade de falar bem ou mal da sua igreja, do seu pastor, dos seus irmãos que congregam com você, dos seus companheiros de ministério. Deus sabe quem você é. Quando o Senhor falou com Isaías, Ele disse: fala para o meu povo que eu conheço eles. Fala para o meu povo que eu sei aonde eles estão pecando, aonde eles estão errando, aonde está o pecado, onde está a falha, porque eu sou Deus que conheço aqueles que me servem. Eu quero dizer para você, querido, Deus conhece você intimamente mais do que você mesmo.
E é diante da palavra que nós temos que ser confrontados. Nós precisamos desse confronto de Deus na nossa vida, porque o Senhor disse na sua palavra, falando ali a Timóteo, que viriam tempos difíceis, em que as pessoas, tendo coceira nos ouvidos, desprezariam a sã doutrina e amontoariam para si doutores que falassem segundo os seus interesses. Ou seja, eu não quero mais ir numa igreja para ouvir Deus falar. Eu quero ir numa igreja para ouvir alguém que fale o que eu quero ouvir. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você tem que levantar as mãos para o céu quando Deus fala o que você precisa ouvir. Porque virão dias em que as pessoas andarão de mar a mar, querendo ouvir a palavra de Deus, e não a encontrarão, e não haverá a palavra de Deus mais. Se Deus está falando hoje com você, ouça a voz do Espírito Santo. Irmãos, porque o povo errou, porque o povo pensou que tinha uma vida dentro do templo que era diferente da vida fora do templo. Dentro do templo estava tudo certo. O que Deus queria estava acontecendo. Tinha o jejum, tinha a oração, tinha o louvor. O problema era a vida fora do templo, que precisava ser consertada. Eu quero perguntar para você, querido, pense na sua vida fora do templo, agora. Será que tem alguma coisa que precisa ser consertada nessa vida que você vive lá fora? Será que tem alguma coisa nessa vida sua fora do templo que precisa ser colocada no lugar, que precisa ser arrumada, precisa ser ajustada dentro da vontade de Deus? Deus está falando contigo hoje. Por quê? Porque Ele ama a tua vida e quer te prosperar. Porque Ele ama a tua vida e não quer que você perca a sua identidade espiritual. Quando as pessoas passarem por você, elas precisam olhar para você e dizer: é de Deus, é de Deus, é de Deus. O Vander, é de Deus. Larison, é de Deus. Cleiton, crente tutano, né? É de Deus. Pela sua maneira, pelo seu procedimento, pela sua maneira de viver em Cristo. Nós temos que estar aqui, irmãos, porque é maravilhoso podermos cultuar a Deus, podemos dedicar a Deus a nossa expressão de fé, através dos louvores, da adoração, mas nós precisamos pegar tudo que nós recebemos aqui e aplicar lá fora, porque o grande perigo do religiosismo é aquela situação de você receber a palavra de Deus, receber a instrução de Deus e não colocar o que, irmãos? Em prática. Não colocar em prática. Recebi, ouvi, gostei, puxa vida, até gostei, mas não coloca em prática. Você tem que praticar. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, vieram os ventos, desceram os rios, bateu naquela casa, mas ela permaneceu em pé. O que esse texto quer dizer para nós, irmãos? Que Deus não vai nos poupar do vento, da tempestade, das correntezas que virão sobre a nossa vida, mas se nós estivermos firmados na palavra, ouvindo e praticando, tudo isso virá, baterá na nossa vida, mas nós permaneceremos em pé. Nós não seremos derrubados, nós não seremos vencidos pelas circunstâncias da vida, mas nós temos que praticar. O povo estava ali, entregando a Deus aparentemente aquilo que eles achavam que era suficiente para agradar o coração de Deus, e não era. O povo havia confundido espiritualidade com religiosismo através de rituais. Qual é o ritual que você tem vivido na sua vida? Você acha que agradar a Deus é só você vir num culto e dar um ritual para Deus? Irmãos, isso é o mínimo que nós podemos fazer. O que Deus quer de nós, de verdade mesmo, é o que a gente vai fazer lá fora. Quando a gente sair por essas portas amanhã, no nosso trabalho, onde nós estivermos, como nós vamos estar testemunhando de quem Ele é na nossa vida. Ali Deus estará esperando o verdadeiro culto de cada um de nós. Deus envia
a palavra profética, irmãos, para nos libertar da contenda, da discórdia. Uma coisa que era muito forte na vida do povo era a contenda, era a discórdia. Olha só, versículo 4: eis que para contendas e debates jejuais, e para ferires com punho iníquo, não jejueis hoje, como se fosse para fazer ouvir a sua voz no alto. Irmãos, Deus não opera na contenda, amém? Fala para o seu irmão aí, Deus não opera na contenda, irmão. Por que Deus não opera na contenda? Porque a contenda, a briga, a discórdia, ela gera um ambiente doente. Pensa aí você num lugar onde está todo mundo discutindo, brigando, se xingando, se agredindo. É um ambiente doentio, onde as pessoas ferem e são feridas. Onde as pessoas ferem e são feridas. E aonde as pessoas ferem e são feridas, ali muitas vezes gera-se uma coisa chamada mágoa. Quem já se sentiu magoado aí? Ai, pastor, eu não posso levantar a mão porque eu sou super espiritual. Irmãos, eu já me senti magoado. Quem mais pode me acompanhar levantando a mãozinha? Ok. Isso não vai diminuir a sua espiritualidade, fica tranquilo. A mágoa, ela gera rancor, raiva, indignação, distanciamento entre as pessoas, tristeza, ira. A mágoa gera tudo isso. Mas a mágoa, ela gera algo pior, chamado quando a pessoa não perdoa, a ausência de perdão. Magoei, não quero saber daquela pessoa, nem pintada de verde, nem com a camisa do Corinthians, nem com a camisa do Flamengo, de jeito nenhum, não quero saber daquela pessoa. Aí o que acontece? Você não perdoa. E Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: se vocês não perdoarem aos seus irmãos as suas ofensas, também o Pai não perdoará as vossas ofensas. Sabe o que quer dizer isso? Se você não perdoa, você cancela o perdão de Deus na sua vida. Já parou para pensar nisso? E uma das coisas que o diabo mais trabalha no coração das pessoas é isso. Porque quando ele consegue que alguém fique magoado ao ponto de não querer perdoar, ele coloca aquela pessoa numa cadeia, e aquela alma, a alma daquela pessoa fica doente. Aonde não há perdão, existe ali uma vida doente, existe ali uma vida aprisionada nas garras de Satanás. Para os irmãos terem uma ideia, a falta de perdão gera até reumatismo, sabia? Reumatismo, dores nas costas. Isso é científico, já foi cientificamente comprovado. Irmãos, contendas, debates, rixas, tudo isso, irmãos, impede a ação de Deus. Aí eu pergunto para você: na tua casa tem contenda? Será que lá na tua casa tem contenda? Tem discórdia? Tem briga? Se tiver, Deus está falando para você: hoje é tempo de mudar a sua história. É tempo de mudar a sua história. A sua história pode ser muito mais bonita do que já tem sido, mas é necessário pôr fim às contendas. É necessário pôr fim às discórdias. É necessário perdoar quem precisa ser perdoado. Amém, igreja? Deus estava falando com o povo sobre as suas contendas, sobre as suas discórdias. Por quê? Porque aquilo gerava um ambiente doentio no coração do povo, enfermava os relacionamentos, as vidas que estavam ali. Então o Senhor precisava falar com o povo sobre os seus pecados. Aí eu pergunto para os irmãos: quando nós estamos vivendo assim, não é importante que a gente receba um toque de alguém para a gente mudar, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então não adianta a gente só querer palavra de consolo, não adianta a gente só querer palavra de encorajamento, a gente precisa ser tratado. Nós estamos vivendo num mundo de pecado que nos leva a pecar. Nós estamos vivendo num mundo onde a influência maligna é muito forte na nossa mente, no nosso coração, diariamente.
A todo instante você é induzido a pecar, você é induzido a brigar com alguém, você é induzido a agir com orgulho e não com humildade. Então por isso você a todo instante também precisa ser ministrado pela palavra de Deus, para que Deus quebre na sua vida essas situações que dão legalidade ao diabo e permitem que ele faça uma bagunça na sua vida. Mas Deus nessa noite está trazendo vitória sobre a tua vida, amém? Nessa noite Deus está trazendo vitória sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida, porque esta palavra é uma palavra de bênção para você, é uma palavra de bênção sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Queridos, Deus também falou com o povo sobre a ganância. Havia ganância no versículo 3: eis que no dia em que jejuais é para o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Sabe o que acontecia aqui, irmãos? Era um jejum nacional, só que tinha os crentes ricos e os crentes pobres. Aí os ricos falavam assim: é o seguinte, nós vamos jejuar porque é dia nacional de jejum ao nosso Deus. Porém você empregado, você não para de trabalhar, porque eu quero o meu din-din no final. Então você fica aí, nós vamos, mas você fica, né? O meu dinheiro eu quero no final do mês, no final do dia. Então nós somos espirituais, nós vamos buscar a Deus, mas você tem que cuidar do meu ganho. Então o que acontecia? Uma exploração de quem tinha mais sobre a vida daqueles que tinham menos. E o Senhor viu tudo isso. O Senhor viu tudo isso. O Senhor se compadece do pobre, irmãos, porque o pobre não tem a quem recorrer. Amém, irmãos? A justiça no Brasil funciona, irmãos? Para quem tem dinheiro ela funciona assim. Funciona ou não funciona? E para quem não tem? Os irmãos conseguiram entender o que eu quis dizer. Irmãos, o pobre, ele tem que buscar Deus, porque ele não tem ninguém que é por ele. Vai no SUS da vida, e se não tivesse, irmãos, o SUS, aonde que muitas pessoas iriam buscar atendimento médico, né? Se não tem dinheiro para pagar. Irmãos, aí o que acontece? Deus viu tudo isso, e aí Deus viu a hipocrisia. Sabe por quê? O povo começou a falar com Deus assim: Deus, o Senhor não é justo, o Senhor não é fiel, porque nós estamos jejuando e orando e buscando, o Senhor não vê. Aí Deus falou: vocês querem falar comigo de fidelidade, de justiça? Pois eu vou falar com vocês sobre isso. Vocês são hipócritas. Sabe por quê? Vocês querem me cobrar justiça e fidelidade, mas vocês, olha só, porventura não é que repartas o pão com o faminto, que recolhas em casas os pobres, os abandonados, e o nu, quando você o vir nu, você deve cobri-lo, e não te escondas daquele que é da tua parentela. Deus está falando assim para o povo. Sabe o que Deus está falando para o povo? O seguinte: vocês veem o pobre, vocês não ajudam, vocês veem o nu, vocês não cobrem, vocês não dividem, não repartem o pão de vocês com o faminto, e vocês querem falar comigo de justiça. Quem que está sendo injusto? Eu ou vocês? Então naquele momento Deus começa a mostrar para o povo, irmãos, que o verdadeiro culto, ele liberta o nosso coração de uma ociosidade baseada num religiosismo inútil, para vivermos uma fé que trabalha em amor. Amém, igreja? O povo estava vivendo um religiosismo inútil, que estava levando eles à ociosidade. Deus falou: é o seguinte, o que eu quero de vocês, de verdade? Está vendo o faminto? Pega o teu pão e reparta com ele. O que é repartir? É você pegar o que é teu, você fica com uma parte, e a outra parte você dá para o outro. Quando você traz um alimento e coloca num carrinho de compras, que estava lá na sua despensa, que estava lá na sua casa, ou até mesmo você foi ali no mercado, que eu não vou nem falar o nome, senão eu vou falar que eu estou fazendo propaganda de graça,
né? Mas tem um mercado aqui perto, grandão, amarelão e tudo mais. Enfim, quando você vai lá e compra e doa, você não está repartindo? Sim ou não, irmãos? Existe um pecado que a gente não dá muita atenção para ele. Esse pecado está lá em Tiago 4,17. Abra a sua Bíblia. Tiago 4:17. Tiago 4,17, na minha Bíblia diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece aí, irmãos? Comete pecado. Às vezes a gente pensa no pecado só nas coisas erradas que a gente faz, sim ou não? Mas esse pecado aqui chama-se o pecado da omissão. E muitas vezes nós caímos nesse pecado e não damos atenção. O pecado da omissão é aquela situação em que você tem condição de fazer e não faz. Você pode pegar um alimento e trazer e colocar num carrinho, mas você não faz. Você pode ajudar uma pessoa que está ali na frente da sua casa, você pode, mas você não ajuda. E aí o que acontece? A gente acha que a gente está bem com Deus. Ah, Senhor, eu estou na igreja, o Senhor vê como eu oro bonito? Ai Deus, você viu como que eu oro? Ninguém ora que nem eu escolho bem as palavras. Ah Senhor, o Senhor viu como eu canto bonito? Aí Deus fala, pois é, mas você poderia ser menos omisso, né? Você poderia repartir o teu pão com o faminto, você poderia pegar um pouco mais das coisas que eu tenho colocado na tua vida e dividir com aquele que não tem nada. Os irmãos conseguem entender isso? Irmãos, o pecado da omissão, infelizmente, tem alcançado a vida de muitos crentes. A gente se acostumou a um religiosismo. Nós estamos que nem o povo da antiguidade. A minha religião se resume ao templo. Aí eu vim, cantei, ouvi a palavra, aí saio lá fora, não ajudo ninguém, passo por cima daquele que está me pedindo uma esmola, né? Não ajudo, não dou, não sinto compaixão de quem está precisando de ajuda. Mas eu sou crente, eu oro, eu faço até jejum. Ah, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: se nós não mudarmos, se nós não permitirmos que Deus nos mude, porque a gente tem que permitir, muitas coisas não vão acontecer na nossa vida. A gente vai ficar marcando passo, sabe? Aquele crente que não sai do lugar, a gente vai ficar assim por muito tempo. Aí ora, pede, jejua e nada acontece. Por quê? Não é porque está faltando vida dentro do templo, está faltando vida fora do templo. Está faltando culto na vida e não culto no templo. Então nós temos que pensar nisso, irmãos. Em último lugar, Deus envia a sua palavra ao nosso coração. Agora o fechamento é legal, você já apanhou bastante, agora vai vir algo bom aí. Fala para o seu irmão assim: chegou a hora da gente receber consolo. Irmãos, Deus envia a sua palavra profética, Ele revela tudo isso para nós, para nos confrontar com as condicionantes do se, para recebermos as sentenças de bênção do então. O se é uma condicionante. Se fizeres isso, se agires assim, se fizeres dessa maneira, é uma condicionante. E a sentença, o então, é uma sentença de bênção. Se, então, olha só, vamos ver as condicionantes de Deus. Porventura, versículo 6, Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, os abandonados,
e quando vires nu, cubras, e não te escondas a tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém, igreja? Se tirares do meio de ti o dedo estendido, o jugo, se fartares a alma aflita, se repartires o teu pão com o faminto, se fizeres tudo isso, o Senhor diz: eu te guiarei. Você clamará, então você clamará e eu te responderei, então eu te guiarei, então serás como um manancial de águas, um manancial regado, cujas águas nunca falham. O que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite? Que Ele quer nos guiar, que Ele quer nos dar prosperidade. Quando Ele fala de manancial, Ele está falando de muito. Manancial é uma expressão usada para representar aquilo que é muito, que é em grande quantidade. Ou seja, Deus quer fazer de você um manancial de bênção, de prosperidade na terra. Ele quer que você tenha muito, em abundância, para poder ter e repartir com quem não tem. Mas para isso você tem que cumprir o si. O si de amar, de ajudar, de ser solidário aos necessitados. O que o Senhor espera de mim e de você é uma fé que trabalha em amor, cuidando de quem está caído, alimentando quem está com fome, colocando roupa em quem está nu, cuidando de quem está abandonado, levando a salvação para quem está perdido. Quando nós fazemos assim, nós estamos demonstrando a Deus que nós somos verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Se fizermos tudo isso, Deus também fará a sua parte. Ele te abençoará, Ele colocará na tua vida bênção sem medida. Por quê? Porque você está cumprindo a sua missão de ser um adorador que vive uma vida que glorifica a Deus. Quem quer viver esse propósito na sua vida aí? Fique em pé nesse momento. Feche seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque o mesmo Espírito Santo que toca você aqui, Ele toca você aí. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está neste lugar. Coloque a sua mão no seu coração agora. Você que ouviu essa palavra, você sabe que essa palavra ela veio de Deus para você. Deus revelou o teu coração para você mesmo nessa noite? Se Deus revelou o teu coração para você mesmo nessa noite, foi Deus que falou com você. Foi Deus que ministrou na tua vida. Se Deus te incomodou em alguma situação de toda essa ministração, se houve momentos em que você se viu nessa palavra, é porque Deus, Ele se preocupa com você. É porque Deus, Ele está sentindo muitas vezes a tua ausência. É porque Deus está preocupado em trazer você para mais perto dEle. É porque Deus, Ele está te dando a oportunidade de entrar em concerto com Ele, com a sua vontade, com os seus propósitos. Deus não quer que você seja um religioso que vive de rituais religiosos, pensando que simplesmente agradar a Deus é dar a Ele expressões ritualísticas de culto através de oração, de jejum, e é suficiente. Não é. Eu quero dizer para você, não é, querido. O que mais Deus espera de você é uma vida comprometida, é uma vida